Fala, bebê! Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Belo mais uma vez. Já de antemão agradecendo por você estar seguindo aqui no meu canal. Caso você não esteja seguindo, é só se inscrever, compartilhar aí com o pessoal, tudo bem? E também no Instagram, é só colocar lá, @professorbelo. Tô lá na área dando algumas dicas de biologia aí, tentando desmistificar um pouco essa disciplina que muitas vezes as pessoas não gostam, né? Enfim, mas não adianta, né? Todo mundo que um dia quiser fazer uma prova de vestibular, quiser fazer um concurso público, pode um dia acabar se esbarrando aí com a disciplina de biologia, tranquilo? Então, vim resolver questões daqui com vocês, são 4 itens das Olimpíadas Brasileiras de Biologia, organizada pelo Instituto Butantan, tá? E por que eu decidi fazer essas 4 questões? Principalmente para quem vai tentar o Enem. Porque estes itens falam exatamente sobre a pandemia da Covid-19, né? Então, uma questão que vai envolver o coronavírus. Então, eu achei uma relação bem interessante aqui das questões, uma abordagem muito positiva, e trouxe para vocês, para que vocês levem esse conhecimento para quem for fazer a prova do Enem em janeiro de 2021. Beleza? Então, vem comigo aqui, eu vou reproduzir a questão para vocês na tela e a gente vem junto para resolver de forma aí para não ter estresse para ninguém, você sair daqui achando que já é o monstro da biologia. Achando não, né? Você é o monstro da biologia. Então, olha só. Leia o texto abaixo e responda as questões de 1 a 4, né? O Instituto Butantan lança site com informações e orientações sobre o coronavírus. A plataforma traz imagens e vídeos com informações sobre o Covid-19, como o vírus foi denominado pela OMS, prevenção da doença, além de disponibilizar artigos científicos e um FAQ com as principais dúvidas sobre o assunto. Até aí, aquele texto padrão, né, para o aluno dar uma lida. Aí vem o item 1. Olha só. O Covid-19 é uma nova variante de coronavírus, descoberta em 2019. Tranquilo. Pode-se afirmar que uma característica desse organismo é... Galera, olha só. Aluno do Biobelo, até os meus alunos do colégio que eu dou aula aqui no Rio de Janeiro, não erram essa questão. Não tem como errar. Por quê? A primeira coisa que qualquer professor de biologia em suas turmas aí, Brasil afora, coloca na sala de aula é isso aqui, ó. Falou em vírus, a primeira coisa que você tem que colocar lá no quadro para o seu aluno é o seguinte: eu tenho um parasita intracelular obrigatório. Beleza? Isso tem que estar escrito no quadro. O aluno tem que saber que vírus é um parasita intracelular obrigatório. Agora tem um detalhe perigoso aqui. A biologia entende, né, que os vírus não são células. Tá bom? São estruturas que possuem material genético de DNA, RNA ou até mesmo os dois, mas eles não têm uma constituição celular, né? Eles não possuem ribossomos, aquelas coisas todas que a gente vê numa célula eucarionte, né? Eles não têm metabolismo próprio, eles só vão conseguir ter metabolismo quando eles estiverem, né, de forma intracelular, dominando alguma célula, seja ela vegetal ou animal, enfim, por aí vai. Então, quando você bota na sua cabeça, quando você internaliza essas premissas básicas, você já mata esse gabarito. Por quê? A questão 1 está dizendo o seguinte: pode-se afirmar que uma característica desse organismo tem ribossomo 70S? Não, gente. Possuir ribossomo é uma característica celular. Correto? Uma célula procarionte, uma célula eucarionte, por aí vai. Outra coisa, falou em procarionte na letra B. Gente, procarionte é um tipo de célula. Vírus não são células, então tá fora, né? Agora, olha só. Tem DNA como material genético. Mas será que é essa característica que define o organismo? Será que o fato de ter DNA é o gabarito dessa questão? Claro que não. Por quê? Apesar de nós termos vírus com DNA sim,
Mas eu também tenho DNA e eu não sou um vírus, por exemplo. Então essa questão está fora. Aí olha a letra D. Não possui metabolismo próprio. Perfeito. Você vê aqui, ó, que a letra D é o gabarito preciso para definir a característica principal, né, do coronavírus. Tranquilo? Aí tá dizendo aqui embaixo, né, possui uma alta resistência fora do hospedeiro. Olha, os vírus, via de regra, né, eles ficam inertes fora do hospedeiro, fora de uma célula em si, mas a gente não pode afirmar que eles têm uma alta resistência por conta disso. Beleza? Muitas vezes, algumas horas depois, eles já estão mortos a partir do momento que estão fora daquele ambiente celular que eles estão parasitando. Ok? Então essa é uma questão tranquila, não dá para errar isso. Isso aqui é uma premissa básica, né, das aulas de virologia. Tranquilo? Falando isso, eu vou pular direto para a 4. A 4? Não, é a 3. Vou fazer direto a 3. Vou fazer um link da questão 1 com a questão 3. Depois a gente mata a 2 e a 4. Olha aqui. Embora extremamente simples, acredita-se que os vírus tenham surgido no planeta após os primeiros seres vivos celulares. Ok. A característica que suporta esta hipótese é que os vírus... Vamos lá. Por que eu posso afirmar que os vírus, né, vieram após os primeiros seres vivos celulares? Ou seja, a questão está falando assim, ó, meu filho, primeiro veio a célula, tá? Seja uma célula eucarionte ou procarionte. Num segundo momento, veio o vírus, tá bom? Ah, beleza, já entendi. O que eu consigo afirmar como gabarito para suportar esta hipótese, para garantir essa hipótese que o vírus veio depois? Galera, tá aqui, o gabarito já está na questão 1. Eu falei para vocês, o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Fora da célula, ele não consegue ter atividade nenhuma. Ele precisa de alguém para parasitar. Quando então a questão 3 pergunta isso, a característica justamente vai ser isso aqui, ó. Os vírus só conseguem se reproduzir em células hospedeiras. Eles têm que entrar em alguma célula, aí sim eles conseguem dominar aquela célula, por exemplo, uma célula minha aqui, né? Eu posso estar infectado por algum vírus e aí ele vai replicar, ele vai utilizar a minha célula para conseguir se dividir e gerar mais virulência, mais vírus dentro de mim. Entendeu? Então essa é a pegada. Não tem como você querer marcar aqui, eles possuem uma bioquímica complexa. Tudo bem, até possuem, mas não é o que vai sustentar essa hipótese deles terem vindo depois das células. Percebeu? Show de bola. Também gabarito aqui, letra B, errado. Não sofrem processos evolutivos, muito pelo contrário. Eles sofrem processos evolutivos, sim, eles sofrem mutação. E eles reproduzem somente de forma assexuada. Nada a ver também, tá? Olha que interessante agora a questão 2, tudo bem? Pode-se afirmar que uma medida profilática em relação a essa doença ou seja, gente, o que a gente pode fazer para prevenir a Covid? Eu não estou querendo curar, tá? Eu estou querendo prevenir, uma medida profilática, algo que você possa fazer antes de pegar essa doença. Gente, vamos lá, combate ao morcego vetor. Pô, tem nada a ver. Uso de preservativo. Uso de medicamentos antigripais, na letra D. Também não. Uso de antibióticos. Via de regra, não se utiliza antibióticos de forma profilática para evitar contrair doenças virais. Então tá fora. E aí vem a coisa mais simples do mundo. Lavar as mãos adequadamente. Gabarito letra A. Essas medidas profiláticas vêm evitando a disseminação do coronavírus. Lavar as mãos. Atualmente, né, essa questão aqui, essa prova foi em março. Nós estamos aqui, esse vídeo está sendo gravado em dezembro de 2021. Hoje você tem a utilização, por exemplo, de máscaras, né? Algumas máscaras têm que ser, claro, uma máscara específica, né? Você tem, por exemplo, a utilização de álcool gel, álcool 70, porque auxilia bastante aí a evitar com que o vírus consiga, né, atingir
certas regiões do seu corpo. Então tem gente que passa álcool gel nas mãos, tem gente inclusive que às vezes borrifa um pouquinho de álcool 70 e passa no rosto, né? A gente viu esse tipo de comportamento nas pessoas. Então a questão aí bem tranquila, tá? E por fim, uma questão bem interessante que seria assim para o Enem, eu acho que sensacional, que o Enem gosta dessas questões de relações ecológicas, né, entre os animais. E aí ele pergunta no item 4, a relação ecológica encontrada entre o Covid-19 e o homem pode ser classificada como o quê? E aí? Vamos lá, imagina que o professor Belo contraiu Covid-19. Qual é a relação do vírus comigo? É uma relação de antibiose? Não. É uma relação de canibalismo? Será que tem uma relação? Não, gente. Canibalismo é quando a mesma espécie, né, ali que está nessa relação, acaba se alimentando dela mesma. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Isso foi real, tá, pessoal? Caiu um avião, né, na Cordilheira dos Andes, e aí algumas pessoas morreram por conta do frio, por conta da queda do avião em si, e as que sobreviveram não tinham o que comer, precisaram comer pedaços de carne, né, da pessoa que estava ali ao lado. Isso é uma relação canibal, né, um ser humano comendo o outro ali para não morrer de fome. Será que existe uma relação de competição entre o homem e o vírus, entre o vírus e o homem? Não. Como eu falei lá na questão 1, o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Então, esta relação do homem com o vírus, do vírus com o homem, é uma relação parasitária, onde, vou melhorar aqui, onde, teoricamente, né, como é que a gente sinaliza isso em símbolos na biologia? Para o homem é um prejuízo, sinal negativo. O homem está sendo prejudicado e o vírus está se dando bem. Sinal positivo para o vírus. Beleza? Então, esses 12, 13 minutinhos aí de vídeo, eu sei que é longo, mas é para você começar a abrir a sua mente, porque o Enem está chegando em janeiro e a questão da pandemia pode ser uma cobrança aí. Então, esses 4 itens ajudam bastante você na sua caminhada. Beleza? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações aí. Valeu, um forte abraço, tô até suado aqui, porque hoje tá um calor aqui no Rio de Janeiro. E é isso, muito obrigado, fiquem com Deus, continuem nos estudos de vocês aí, que vai dar tudo certo. Até a próxima.